Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o processo, de criação, de construção de um executável. Tá? Então a gente vai partir do código-fonte, no nosso caso aqui a gente vai trabalhar na linguagem de programação C, e a gente vai ver quais são as etapas que são percorridas aí até que esse programa vire de fato um executável e a gente possa simplesmente executar ele no nosso computador. Tá? E nesse processo, a gente vai ver várias coisas interessantes relacionadas ao binário. Tá? Então, esse vídeo, ele situa ali numa parte introdutória de um curso de análise de binários. Tá? Então, vamos ver como é que funciona esse processo, tá bom? Bom, vou abrir esse binary aqui. Eu já deixei aqui preparado aqui umas etapas, que são percorridas. A primeira etapa aqui vai ser a etapa de pré-processamento, tá? Quando você pega um código em C, em geral você coloca ali dentro daquele código diretivas de pré-processamento. Exemplos, include, define, if, def. Essas diretivas são utilizadas pelo pré-processador de C para poder fazer algumas coisas. Independentemente do que seja, o resultado final desse código que é pré-processado também é código em C. Tá? Então, o resultado aqui que a gente vai obter a partir do pré-processamento daquele código-fonte em C também é código em C. Tá? Então, aqui eu vou ter um código em C ainda. Tá? Um detalhe é que o código em C que é gerado, tanto como entrada para o pré-processamento quanto com a saída dele, é basicamente um código texto. Tá? É um arquivo texto. Se você abrir esse arquivo, você consegue ler ele, porque ele é um arquivo totalmente textual. Tá? Diferente de em outras situações que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Uma vez que você pegou esse seu código que você escreveu em C e você pré-processou ele, a próxima fase é você compilar esse seu programa. Tá? Então é a fase de compilação que é realizada pelo compilador. Tá? Nessa fase de compilação, a gente vai ter como entrada um ou mais arquivos contendo código em C, e como saída a gente vai ter um ou mais arquivos contendo código em assembly. Tá? Então, o compilador C ele vai ter a tarefa de transformar o código-fonte que está escrito em C em código-fonte escrito em assembly. Tá? Então, ele vai ter essa função. Obviamente que nesse processo, algumas coisas acontecem a mais. Então, por exemplo, o compilador ele pode fazer otimizações no seu código. Então, ele tem níveis de otimização para deixar o seu código, enfim, de acordo com um nível de otimização melhor para determinados aspectos. Tá? Então, nesse processo de compilação, a gente transforma o código de um código em C, nesse caso, para um código-fonte em assembly. Tá? O arquivo que é gerado aqui também é um arquivo texto. A gente pode dar um vim ali e olhar aquele arquivo que foi gerado sem nenhum problema. Ele não contém código de máquina ali dentro. Tá? Depois que a gente fez esse processo de compilação, a gente precisa de alguém que vai traduzir, que vai transformar esse código que está em assembly para código de máquina. Quem faz isso para a gente é o assembler, tá? Num processo que a gente chama de montagem. Tá? Então o assembler vai pegar o código assembly que foi gerado pelo compilador do C e ele vai transformar isso num arquivo, um ou mais arquivos, que contém código de máquina, código binário. Tá? A gente chama esses caras de código objeto. É importante notar que esse código objeto, apesar de já ter instruções de máquina ali dentro dele, ele ainda não pode ser executado. A gente não pode executar esses caras. Por que a gente não pode executar esses caras aqui? Porque ali dentro daquele binário,
daquele arquivo que é binário nesse caso, né, que contém as instruções de máquina, a gente tem alguns problemas de referências que não estão bem definidas. Então, por exemplo, se você faz uma chamada de função dentro desse código objeto aqui, o endereço da função que ele vai chamar ainda não é um endereço que está resolvido. Eu não sei em que ponto que o meu código vai ser carregado na memória. Então, por exemplo, o mesmo programa em C ele pode ser composto por vários arquivos. Eu não sei em que ordem esses arquivos vão ser colocados na memória. Então, eu não sei qual é o endereço daquela função, tá? Na memória, nesse momento que eu estou fazendo a montagem. Então, como eu não sei qual é o endereço, essas chamadas de função ou acesso a variáveis, né, que estão em memória, como, por exemplo, um array, ou uma struct, ou algum outro tipo de estrutura de dado mais complexa do que simplesmente uma variável normal, né? Isso vai estar em memória. E acesso a esse tipo de dados na memória, né, os endereços que são utilizados ainda não estão bem resolvidos nesse momento da montagem. Tá? Então a gente precisa de mais uma etapa, que é a etapa de link edição. E essa etapa de link edição é a etapa onde o linker, né, ele vai pegar esses vários códigos objetos que você tem, ele vai juntar esses códigos objetos em um executável só, né? Ele vai também, por exemplo, quando você faz chamadas a bibliotecas, que são bibliotecas estáticas, são bibliotecas que não são compartilhadas por vários executáveis, né? Essas bibliotecas elas vão ser colocadas também dentro do binário que ele está gerando ali, que o linker está gerando. Agora, quando você faz referência a bibliotecas dinâmicas, são bibliotecas que são compartilhadas por vários executáveis no seu sistema, aí o linker, nesse caso, ele não vai resolver essas referências. A gente vai resolver essas referências só quando o binário efetivamente for carregado em memória, porque no momento da link edição, a gente não sabe em que endereços de memória que as bibliotecas compartilhadas vão residir. Então, como a gente não sabe isso no momento da link edição, o linker não conhece essa informação, ele posterga esse processo dessa resolução dessas referências para depois que o binário já foi carregado pelo loader na memória do computador. Tá? Um detalhe é que as referências dinâmicas, né, que estão no binário ainda, elas na verdade elas só são resolvidas no momento que elas são executadas. Então, quando a referência é necessária, quando uma instrução vai ser executada que usa a referência de memória que ainda não foi resolvida, o linker dinâmico vai lá e resolve essa referência que ainda está por ser resolvida, né? Então, mas de maneira geral, a função do linker é essa. Ele junta, ele liga, né? Ele linka, né, os diversos códigos objetos e as bibliotecas que esses códigos estão usando também. Resolve esses endereços, todos que estão ainda sem ser resolvidos, e também, nesse caso, o linker dinâmico, né, vai ser responsável por resolver também as referências a bibliotecas dinâmicas posteriormente, quando o binário for carregado em memória. Tá? Então a gente vai ver cada uma dessas etapas. Tá? No final do vídeo, eu vou falar sobre binários stripped, que é quando a gente remove os símbolos do binário. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso mais lá pra frente. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o nosso código-fonte em C. Né? Então eu tenho aqui um programa chamado hello.c, né? Que é basicamente esse cara aqui. Tá? Então, primeiro, antes de mais nada, vamos concentrar nessa parte que está em azul aqui. Tá? Esses caras que estão em azul, que começam com essa hashtag, são diretivas para o pré-processador. Tá? Então é esse tipo de diretiva que o pré-processador vai analisar e vai interpretar e vai atuar sobre. Tá? Essa primeira diretiva, que é a diretiva include, o que ele está dizendo para o pré-processador é o seguinte: pré-processador, vai lá no arquivo stdio.h, que vocês já sabem onde está, porque o sistema já sabe onde encontrar esse arquivo, né? stdio.h. Pega esse arquivo, né? Esse stdio.h, o conteúdo desse arquivo, e coloca dentro de um arquivo, né, junto com o resto do código que está nesse arquivo aqui. Então ele vai juntar o conteúdo desse arquivo stdio.h com o conteúdo do meu arquivo hello aqui.
tá? Então é isso que basicamente que esse comando include aqui faz. O que o stdio.h tem ali dentro, né? Ele vai ter ali declarações de funções, vai ter declarações de variáveis constantes, no caso variáveis globais, né? E etc. Né? Então tudo isso vai ser colocado junto no mesmo lugar que o restante do meu código aqui. Tá? Essas declarações de funções vão ser parecidas com o que está aqui, né? Void, swap, int aqui. Isso aqui é uma declaração de uma função. Tá? Repare que eu não tenho a definição dela, eu não tenho as aspas aqui, eu não tenho o corpo dessa função aqui dentro. Eu só tenho a assinatura dela aqui. É o tipo de coisa que você vai encontrar dentro de stdio.h, as assinaturas das funções. Tá? Isso vai ser colocado junto nesse mesmo arquivo. Porque, por exemplo, essa função printData aqui, ela usa essa função printf. Essa função printf veio da onde? Repara que ela não está em nenhum lugar dentro desse arquivo aqui. Ela está dentro de stdio.h. Para eu poder chamar essa função printf, ela precisa estar declarada. E ela está declarada aqui dentro e não dentro desse arquivo. Por isso que o include aqui vai trazer a declaração dela para junto do restante desse código. E aí essa função pode ser chamada. Tá? Obviamente que eu preciso da implementação dessa função em algum lugar. Tá? A gente vai ver que a gente vai ter uma implementação aqui da função swap em outro arquivo, tá? Diferente do meu arquivo hello.c. Vai estar no meu arquivo swap.c. Mas vai estar em algum lugar que eu vou conseguir encontrar a definição da função, né, efetivamente. Bom, a minha main aqui, basicamente é o meu ponto de entrada, né? Quer dizer, o ponto de entrada do programa que você escreveu, não efetivamente o ponto de entrada do seu binário. Depois a gente vai até falar sobre isso rapidamente. Tá? A minha função main, então, ela vai pegar um número, 10, vai somar com um valor base, que é uma variável global, né? Vai pegar um outro número, 20, né? E eu vou fazer o swap aqui de A com B, né? Mas antes eu vou dar um print data que vai imprimir esse cara aqui. E aí isso nos leva a outra diretiva do pré-processador, que é a define. Basicamente o que eu estou fazendo é dando um nome para essa string aqui e um outro nome para essa string aqui. Então essa string aqui pode ser referida no código pelo nome format string. E essa string aqui pode ser referida ou referenciada, né, dentro do código pelo nome message. Né? E o que o pré-processador faz quando ele é executado? Né? Ele vai trocar, toda vez que você encontrar format string, ele vai colocar no lugar a própria string. Toda vez que ele encontrar message, ele vai colocar no lugar swapping numbers. Tá? Então, basicamente é isso que o define faz. Né? Ele dá um nome, mas depois o pré-processador troca o nome pelo conteúdo efetivamente, que são essas strings aqui. Então esse printf, depois de ter sido pré-processado esse código, né, aqui em format string, no lugar vai aparecer uma string que é %s, que é a string de formatação, e nesse lugar aqui vai aparecer a mensagem que é swapping numbers. Tá? Então o meu pré-processador ele vai fazer essa tarefa. Tá? Então vamos ver essa tarefa sendo feita efetivamente. Né? Então vou vir aqui, vou dar um GCC. O GCC é o compilador, né, que a gente usa aqui no Linux para C. Só que ele faz, o GCC por padrão, ele faz todas as etapas. Né? Então ele vai chamar o pré-processador, ele vai fazer a compilação, depois vai chamar o assembler, depois vai chamar o linker. Então ele já faz todas as etapas seguidas. Tá? Eu quero mostrar essas etapas passo a passo. Então eu vou passar o parâmetro "-e" aqui para o GCC, que ele fala para o GCC passar a etapa do pré-processamento e depois parar. Então eu não vou continuar para as próximas etapas. Tá? Hello.h. Tá? Eu vou fazer... Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pipe aqui pro head. Não, deixa assim. Vou dar um pipe pro less. Tá? E aí a gente vai conseguir ver melhor o resultado. Tá? Antes de fazer isso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aliás, não é hello.h, é hello.c. Tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou redirecionar a saída disso aqui para um arquivo chamado hello preproc.
né, .c, tá? Então vou fazer aqui, vou executar, tá? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Primeiro vou dar um ls-lh no arquivo hello.c e vou fazer a mesma coisa no arquivo hello preproc.c, tá? Repara aqui que o arquivo hello.c ele tem 292 bytes, tá? E o arquivo hello preproc.c ele tem 17 kB, tá? Então, esse cara aqui, ele é também um código em C que foi gerado a partir do código em C do hello.c. Só que é colocado muito mais coisa aqui dentro do hello preproc.c. Por que é colocado muita coisa aqui? Por conta daquele include. O include vai colocar todo o conteúdo do stdio.h, né? Se eu der um cat aqui, aliás, vou dar um less, né? Um less no hello preproc, você vai ver quanta coisa foi incluída. Ó. Esse hashtag aqui pode esquecer, mas aqui ó, já aparece um typedef. Ó. Se eu for descer, aparece outro typedef aqui, que foi colocado também. Espera aí que vamos lá. Então tem os typedefs. Eu vou descendo aqui, ó, tem vários typedefs aqui, ó. Tudo isso veio de stdio.h e tá no meu código, tá? Então vou descendo aqui, ó, pegando umas funções aqui, cadê? Ó, tem struct aqui, ó, definida. Struct IOFile. Ó, funções. fclose, por exemplo, é uma função que está dentro de stdio.h. Nada disso fui eu que coloquei, eu só dei um include, o pré-processador colocou para mim, né? A gente pode descer na tela ao final e você vai ver o código efetivamente que eu escrevi, né? Ele está aqui, ó. Int base igual a 5, void swap, que é aquela função, void print data. Repara aqui no printf que o pré-processador já colocou a string %s no lugar do string format e essa string aqui que é a mensagem no lugar da message, né? Então ele já expandiu isso aqui, né? E o meu main está aqui embaixo, tá? Então a etapa de pré-processamento faz exatamente isso, ela expande aquelas diretivas e vai incluir ali as bibliotecas que você usar, né? Os .h que você incluir e também os defines vão ser convertidos para mensagens, tá? Tem algumas outras diretivas, como eu falei, ifdef e etc. Mas para a gente aqui o que importa é entender a função do pré-processador e não todas as diretivas que existem. Tá? Beleza. Eu também tenho aqui o meu arquivo swap.c, que é a implementação daquele método swap que estava lá no hello. Então, esse cara aqui implementa efetivamente o swap. Tá? Então, fica claro que esses dois arquivos aqui, o hello.c e o swap.c, eles se completam, né? Porque eu preciso da definição, né? da minha função, né? E eu também preciso da declaração dela. Né? O conteúdo dela está aqui em swap.c, né? E a declaração dela está aqui em hello.c. Então eu preciso dessas duas partes para transformar o meu programa em um executável. Tá? Quem vai fazer a ligação dessas duas partes é o linker, depois. Né? Mas obviamente que antes a gente precisa transformar tanto esse cara quanto esse cara num código objeto. Tá? Então beleza, passei a parte de pré-processamento, a próxima etapa é a parte de compilação, onde eu vou gerar o meu código assembly. Tá? Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou usar o GCC de novo, mas eu vou passar a flag "-s" agora. Tá? Essa flag "-s" ela vai dizer para o GCC para ele parar na etapa de compilação. Então ele vai compilar os meus arquivos. Então, hello.c, e eu também vou compilar
o swap.c, tá? Se a gente olhar aqui agora, você vai ver que foram criados dois arquivos aqui, ó, o hello.s e o swap.s, tá? Esse formato aqui, essa extensão aqui geralmente é usada para extensão de código em assembly, né? A gente pode ver aqui esse arquivo, né? Se eu der um file nesse arquivo aqui, hello.s, né? A gente vai ver que ele é um código-fonte assembly, né? Mas ele é um código, mas ele é um arquivo texto, né? ASCII text. A mesma coisa o swap.s. A gente vai ver que também é um arquivo ASCII, né? Se eu der um file também em hello.c, novamente é um arquivo ASCII, mas agora é um código em C. Se eu der um file em swap.c, novamente é um ASCII também, é texto, mas dessa vez o file não conseguiu identificar como um código-fonte em C, tá? Muito bem. Então, esse swap.s e o hello.s nada mais são do que arquivos texto, tá? A gente pode abrir ele com um cat, né, ou com um vim. Então vamos dar um vim aqui em hello.s. Então esse cara aqui é o código em assembly, tá? Relacionado ao meu hello.c, tá? Então aqui dá pra gente ver que a gente tem a string aqui, né? A nossa string swap numbers, né? Tá aqui, que é a minha constante, né? Se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem o código da função main, né? O código da função main, você não precisa se preocupar com código em assembly agora, tá? Que a gente vai ter aula sobre código em assembly. Mas quando eu tenho instrução call, significa que eu estou chamando uma função. Nesse caso aqui, essa instrução call ela chama printData, tá? PrintData é uma função também que está em algum lugar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Tá aqui, printData, tá? Então ele vai chamar essa função printData. Tá? E aqui embaixo, ó, ele tem um call para a função swap @plt, tá? Essa função aqui é diferente do printData. Repara, o printData só está o nome da função printData aqui. E aqui é swap@plt. Por que está @plt? Porque essa função swap aqui, ela não está... A implementação dela não está no mesmo arquivo que essa chamada. Ele está num outro arquivo. Tá? Então o linker depois vai ter que descobrir onde é que está. Isso é como se fosse uma biblioteca externa. Tá? Esse swap está numa biblioteca externa. Então ele não está sendo acessado dentro desse mesmo arquivo hello.s. Tá? Por isso que tem esse @plt. Esse plt aqui é de função stub, né? E isso aí a gente vai ver mais para frente depois, tá? Em aulas futuras. Ele faz então essas duas chamadas aqui, tá? Se eu olhar o printData aqui, ó, a mesma coisa, ó. Você tem um call aqui que é uma chamada de função para a função putS. O compilador ele já muda, né, o seu printf para o putS, tá? Então ele faz uma chamada aqui para putS, que é uma função do C, também aqui com PLT. Por quê? Porque esse cara aqui é de biblioteca, é uma função de uma biblioteca externa que não está aqui dentro desse arquivo hello, tá? Uma outra coisa que é feita aqui também é esse carinha aqui, essa linha aqui, essa instrução aqui, o que ele está fazendo é basicamente colocando, né, ele está colocando o endereço, né, da string swapping numbers dentro do RDI, que é um registrador que é utilizado para passar parâmetro para funções. Então ele está colocando o endereço da string aqui dentro, porque uma string nada mais é do que um array de caracteres, né? E um array de caracteres nada mais é do que um ponteiro em C. Então um ponteiro é um endereço de memória, ele está passando esse endereço de memória para o RDI. Só que esse endereço de memória também, você vê, não é um endereço efetivamente, né? Ele está usando esse ponto LC0 aqui, que é um símbolo, tá? Então o que dá para perceber aqui? Todas as chamadas, né? Todas as referências à memória são simbólicas, tá? Isso é uma referência simbólica à memória, não é um endereço efetivamente. Esse cara é uma referência simbólica à memória, né? E os outros calls que eu tenho aqui também, ó. Call print data é uma referência simbólica
e o call swap@plt também é uma referência simbólica, tá? Então, esse cara aqui é o código em assembly do meu hello, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Então vamos sair aqui. A mesma coisa vale para o swap.s. Também é o código em assembly daquele cara lá, tá? Você vê, esse código em assembly aqui, ele é um código que não tá muito otimizado. A gente poderia otimizar ele ficaria bem menor, tá? Dependendo do parâmetro que eu passo para o GCC. Mas tudo bem, como a gente não está trabalhando com código em assembly, isso fica irrelevante nesse momento, tá? Muito bom. Uma vez que a gente já gerou o nosso código em assembly, a gente pode partir para a fase do assembler, né, da montagem, tá? Para fazer isso, eu vou dar um gcc -c, que vai dizer para o GCC parar no processo de montagem, né? Vou passar para ele o hello.s e o swap.s, tá? Ou eu poderia também ter passado hello.c e swap.c, ele faria todo o trabalho até chegar na fase de montagem, tá? Aqui ele já vai para montagem direto. Se eu der um ls aqui, a gente obteve mais dois arquivos, ó, swap.o, né, de Object Code, né, e a gente vai ter também o hello.o que está aqui, tá? Se eu tentar abrir esses arquivos, você vai ver com um vim, né, você vai ver que não rola muito, né? Se eu vier aqui e fizer um vim hello.o, você vai ver que a gente tem bastante lixo aqui, né? Por quê? Porque esse programa, esse arquivo, né, ele não é mais um arquivo texto, ele já é um arquivo binário, ele já contém os bytes que estão naquele arquivo ali representam instruções e algumas outras coisas, e dados, né? Instruções e dados, mas vários deles representam instruções, né? Quando você tem texto, você consegue ler, ó, hello.c, dentro do próprio executável você tem partes que são realmente texto aqui, ó, a nossa string, ó, swapping numbers e tal. Mas a maior parte dos bytes aqui você vai ver que são instruções e aí a gente não consegue ler porque não são valores ASCII, né? Um detalhe que a gente pode olhar aqui em cima é que a gente tem o texto ELF. Esse texto aqui não é aleatório, né? Todo binário para Linux, né? Ele, quer dizer, a maioria, né? Eles vão usar esse formato ELF de executável aqui. Antes aqui tem um 7F em hexadecimal, que é essa interrogação aqui. Depois vem o código ASCII dos caracteres ELF. E isso aqui marca o início de um binário ELF. Tá? Nesse caso aqui, a gente não está trabalhando com executável ainda, como eu falei para vocês, por conta das referências que ainda não estão resolvidas e a gente vai ver. Tá? Mas já é um ELF. Tá? Se eu abrir aqui o swap.o com um vim, a mesma coisa acontece. Ó. Eu tenho aqui o ELF aqui em cima e eu tenho um monte de lixo porque não é, de novo, um arquivo de texto. Tá? Bom, como é que eu posso olhar esses dois arquivos aí? Detalhe, se eu der um file aqui em hello.o, a gente vai conseguir ver que esse cara aqui, esse hello.o, é um ELF, né, como eu tinha falado com vocês, é um ELF de 64 bits, porque a gente está compilando para a arquitetura x86-64. Né? LSB significa que esse cara ele é Little Endian, né? Então Least Significant Byte First, né? Então ele é Little Endian, porque eu estou numa arquitetura Intel, que é Little Endian. x86-64, aliás, que é Little Endian, né? Ele é um relocatable. O que significa isso? Significa que é um object code que eu posso colocar em qualquer posição na memória, porque as referências que ele faz à memória não são dependentes de nenhum endereço base. Então eu posso pegar ele e colocar ele em qualquer canto da memória. Tá? Aqui, de novo, arquitetura x86-64. Né? A versão desse cara aqui, né? A versão da ABI dele é systemv. Né?
E é um binário e é um object code not stripped, tá? A gente já vai ver melhor o que é um binário not stripped e o que é um binário stripped mais pra frente, tá? E a mesma coisa eu posso fazer para o swap.o também. E aí a gente vai ver que é a mesma coisa. Ó. Relocatable, x86-64, version 1, né, systemv e not stripped. Tá? Beleza. Vamos olhar agora para esses binários. Né? Vamos tentar olhar para as instruções que estão ali dentro. Para poder fazer isso, eu vou usar o object dump, objdump, né? Fazer um objdump "-d e vou olhar o meu hello.o. Né? Então, dá para ver aqui, ó, que a gente tem esse cara está fazendo só ele está fazendo o object dump da parte text, né? E então ele está fazendo aqui ele está exibindo aqui a função printData, né? E a função main, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas referências que são feitas à memória, ó. Repara que aqui, ó, qualquer, né? Ele está fazendo aqui um call para o endereço 10, para o 10 aqui. O 10 é esse cara aqui, esse nop, né? Essa instrução no operation, dentro do próprio printData. Então você vê que esse call aqui está errado, né? Ele não deveria estar fazendo um call para cá, ele deveria estar fazendo um call para putS, né? Esse cara aqui, essa referência aqui, ela vai ser refeita, né? Quando a gente for fazer a fase de link edição, né? Vocês vão ver daqui a pouco que a gente tem uma tabela que a gente chama de relocatable, né? de símbolos de realocação, que o linker usa para saber o que ele tem que manipular, né? Quais são as referências que ele tem que manipular e pelo que ele tem que manipular. Tá? Então depois eu vou mostrar para vocês essa tabela de realocação, mas por enquanto a gente pode ver que essa referência de memória aqui para onde eu tenho que chamar, né? Para onde eu tenho que pular para executar, ela é uma referência que obviamente não está válida ainda. Né? Se a gente for olhar aqui essas referências aqui de baixo, e aqui também, né? Quer dizer, esse cara aqui basicamente está carregando no RDI, no registrador RDI, que é o registrador que recebe os parâmetros para chamada de função, né? Recebe o primeiro parâmetro para chamada de função. Eu estou basicamente carregando o RIP no RDI, ou seja, nesse momento, né, o RIP teoricamente apontaria para essa instrução aqui, ou seja, para a próxima instrução a ser executada, né, e eu estaria carregando 4 aqui no RDI. E obviamente que esse 4 não contém a mensagem que eu estou querendo imprimir com putS. Então essa referência também está inválida, também está errada, né? E depois vou ter que refazer essa referência quando eu for fazer o processo de link edição. Esse qualquer aqui também, que é a chamada para o printData, né? Tá caindo em 3F, que tá caindo aqui bem dentro da main, né? Também tá errado, né? E esse outro qualquer aqui também tá errado, tá caindo em 52 aqui dentro da main também. Então a gente consegue ver que as referências à memória que estão dentro desse binário, né? Desse binário não executável por enquanto, desse object code, né? Essas referências à memória elas estão inválidas. Tá? Então a gente precisa da etapa do link edição para que elas passem a estar válidas. Tá? Deixa eu ver só se eu consigo mostrar aqui um negócio para vocês. Object dump -j .data. Acho que não é -j. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então é -s, -js. -sj. Vamos ver se vai agora.
Ah, eu esqueci de passar o cara, né? Então, hello.o. Então, a gente vê aqui na seção Raw Data, né? Eu acessei aqui a seção Raw Data, né? Que é uma seção onde eu tenho dados read-only, né? E nesse caso eu tenho aqui swapping numbers, tá? Que é a mensagem que eu utilizo. Essa mensagem ela é read-only porque ela é uma constante, né? Bom, eu posso analisar aqui também com o object dump, né? O swap.o. E aqui eu tenho só a função de swap. Esse cara não faz nenhuma referência à memória, efetivamente, né? Ele até faz referências à memória, mas dado referências à memória através de registradores, né? Então aqui tem uma referência à memória, mas usando o endereço que está no RX, então ele não precisa especificar nenhum endereço explicitamente, né? E aí com isso a gente não precisa trabalhar aqui, a gente não precisa alterar referências aqui, porque as referências aqui são todas indiretas, né? São referências através de registradores. Tá? Beleza. Então, já concluía a etapa de montagem, né? A última etapa que eu tenho ainda é a minha etapa de link edição, tá? Antes de mostrar a etapa de link edição, né, deixa eu ver aqui um detalhe, mostrar para vocês a tabela de realocação. Tá? Para mostrar a tabela de realocação, vou dar um menos relox hello.o. Não sei por que ele... Ah, tá, eu botei reloc. Então, relox. Beleza, então esse cara aqui é a tabela de relocação. É a tabela que o linker vai usar para poder fazer os acertos nas referências de memória, né? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou chamar de novo esse cara, mas eu vou também dar um object dump aqui de novo. Tá, então olha só. Vamos olhar aqui para esse primeiro carinha aqui, que é o 0007, né? Esse cara aqui, se a gente vier aqui no código do print data, tá? Se a gente vier no código do print data, esse cara é a tabela de realocação que está sendo utilizada, é a entrada na tabela de realocação que está sendo utilizada para poder transformar essa referência à memória aqui que tá inválida. Tá? Então, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele está sendo utilizado para poder mudar, para poder alterar aquele símbolo ali, aquela referência de memória que está inválida naquele momento. Tá? Deixa eu pegar essa aqui, por exemplo. Ó. Esse cara aqui, né? Que é o C, ele está sendo utilizado para poder alterar a referência da chamada para o putS. Tá? Então, se a gente olhar aqui o código do print data, né, você vai ver que o call aqui é em B. Tá no endereço, teoricamente está no endereço B, né, esse call aqui. E aquele símbolo lá tá no C. Então você vê que é o endereço mais 1. Né? Por que é o endereço mais 1? Por que esse símbolo de realocação aqui
essa coluna aqui, ela indica aonde dentro do código que eu tenho que fazer a alteração da referência, que o linker vai ter que mudar a referência, né? A gente viu que lá no código-fonte o endereço era B, né? Mas aqui ele está falando C. Por que é o C? Porque nesse caso ele tem que pular o opcode da instrução. O opcode da instrução tem 1 byte, ele pula o opcode da instrução para pegar o parâmetro. E o que eu estou querendo alterar aqui é justamente o parâmetro, né? Eu estou querendo alterar esse cara aqui, ó. Nesse caso aqui eu estou falando dessa aqui. Eu estou querendo alterar esse cara aqui, que é o endereço para onde eu tenho que fazer o jump, né? Para onde eu tenho que ir, né? Então é o B mais 1 byte do opcode. O opcode é o cara que diz que isso é um call, né? Então é o B mais 1 byte do opcode, eu chego no meu operando. E aí nesse operando eu vou trocar essa referência por uma outra referência, tá? Então eu vou ter uma entrada naquela tabela de realocação para cada referência que eu tenho aqui. Então a gente pode olhar aqui, ó, dentro desse text aqui, tá? Que eu vou ter aqui uma para poder acessar a mensagem lá que eu estou querendo colocar no PutS, na memória. Essa outra é para fazer um call para o PutS, né? Para eu trocar o endereço do PutS lá. Essa outra aqui é para eu fazer um call no... Ah, tá. Beleza. Esse cara aqui, ó, é para eu acessar o base, tá? Esse base é a variável global que eu criei lá no meu código, que é aquela variável base. Se a gente olhar aqui no código, na main, né, vai dar para ver o momento que eu somo ela. Deixa eu tentar achar aqui. Eu crio as variáveis, faço um add, né? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, essa instrução aqui era para estar movendo para EAX, né, o valor desse endereço o valor que está nesse endereço de memória aqui. E o valor que está nesse endereço de memória é justamente aquela minha variável base, tá? Só que aqui ele está movendo o RIP, né, o valor do RIP para dentro de EAX. E essa referência aqui está inválida. E é justamente essa referência que ele está indicando aqui que ele vai trocar, né? Deixa eu chegar aqui. É essa referência aqui que ele vai trocar lá no código, tá? Essa outra referência aqui é um call para o print data e essa outra referência aqui vai ser um call para o swap, né? Então esses símbolos aqui são símbolos que eu vou usar para poder fazer o acerto ali nas referências à memória dentro do meu código, tá? Se a gente olhar aqui o relox aqui do swap.o, você vai ver que não tem nada lá na parte do text, né? Como eu tinha aqui em cima, né? Ó, rela.text, né? Que é a parte do código. Aqui embaixo, no swap, não tem nada. Por quê? Porque o swap não faz nenhuma referência explícita à memória, ou seja, ele não usa nenhum endereço explicitamente para acessar a memória, tá? E aí ele não tem nenhum símbolo de realocação. Certo? Deixa eu ver só mais uma coisa aqui. Idelf relox. Beleza. Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Vou mostrar no binário final, tá? Então agora eu vou para a parte da linkagem, né, do linker, para gerar o nosso executável final, o nosso binário, efetivamente, tá? Para fazer isso, eu vou simplesmente dar um GCC. Eu poderia passar para ele os meus .o, que ele geraria para mim, né? Poderia fazer assim, ó, hello.o e swap.o -o, vou chamar isso de prog, tá? Eu faço isso, ele vai juntar, ele vai linkar esses dois códigos objetos, vai resolver o problema das referências e vai gerar esse prog executável aqui para mim, né? Eu posso executar esse cara aqui e tá lá, exibir a mensagem, prog numbers, executou sem nenhum tipo de problema, né? Eu posso olhar esse código, né? Dar um object dump para olhar esse código, né?
Vou fazer assim, ó. objdump -d prog. Vou redirecionar isso aqui para o arquivo prog.desas, né? .s. E agora vou dar um vim no prog.desas.s. Fiz isso para poder abrir no vim e aí ele colore aqui bonitinho, né? E aí fica mais bonitinho de ver o código que ele gerou, tá? Bom, então o código final que eu tenho aqui, o meu executável, é esse cara. Você repara que ele é um código, ele é bem maior do que simplesmente a soma dos tamanhos dos dois arquivos .o. Várias funções foram inseridas aqui. Por exemplo, a função start foi inserida aqui, né? A função theregister _tm _clones foi inserida aqui, né? E essas funções são inseridas por padrão pelo GCC no seu código, tá? A gente pode vir andando aqui e finalmente a gente começa a encontrar as funções que eu efetivamente escrevi. Então tá a função printData aqui. Agora a gente vai olhar para o qualquer e você vai ver que ele está referenciando aqui um endereço 1030, né? 1030. Esse 1030, ele está, na verdade, referenciando um ponto que é um stub. Então, se a gente for olhar lá no 1030, vamos olhar aqui. 1030. Subir, tá aqui, ó. 1030. puts@plt. Você vai ver que esse cara aqui não é, obviamente, a função putS, mas ela é uma função que vai conseguir chamar putf depois que esse binário for carregado na memória, tá? Então, por enquanto, essa função ela não vai conseguir chamar putS porque eu não sei em que lugar da memória putS está, porque putS faz parte de uma biblioteca dinâmica compartilhada entre vários binários, tá? Então, essa referência aqui, ela ainda não está completamente resolvida pelo linker, porque ela vai ser resolvida depois pelo linker dinâmico quando eu fizer o carregamento desse binário na memória do computador. Vamos continuar olhando aqui, ó. Então, o printData, né? Esse cara aqui, ele já é um dado bem resolvido. Quer dizer, o endereço aonde está essa informação que eu estou querendo passar por parâmetro para o putS, ou seja, a minha mensagem, né? Ela está no endereço 0xSE4, né? Eu acho que eu não vou conseguir ver isso aqui, né? Porque aqui ele vai me mostrar só o código, né? Para poder ver, eu vou ter que dar um outro comando, vou ter que olhar o raw data, né? Mas, deixa eu deixar aqui print data de novo. Mas esse endereço já está bem resolvido. Então, essa variável aqui, né? Aliás, na verdade, ele está pegando o endereço que esse cara tá, na verdade, é uma soma do heap com esse carinha aqui, né? Então ele vai somar o valor que está no heap mais esse carinha aqui e é o endereço onde está a minha mensagem de swapping numbers lá, né? Então isso aqui já está bem resolvido. O linker já conseguiu colocar um endereço de memória válido aqui. Você lembra que antes esse cara estava inválido ainda, né? Ele iria cair aqui dentro do próprio printData, né? Agora ele está caindo fora do printData, tá? Então ele está indo exatamente para o endereço onde o meu dado vai estar. O qualquer, né? Você vai ver que esse qualquer para o putS, né? Que eu já mostrei. E aí beleza. O main aqui, a gente vai ver o base aqui, né? Ele vai fazer o base aqui, é esse cara aqui, essa instrução move aqui, né? Está pegando a variável base, que é uma variável global e está na memória, né? Essa variável está nesse endereço, que é dado pelo endereço o valor do heap mais esse valor em x aqui. Isso me dá o endereço aonde está a minha variável base e ele está jogando isso para EAX, né? Depois ele soma com 10, né? A em x, o valor dessa variável base, né? Aqui embaixo, o qualquer para printData já está resolvido. Você vai ver que é 1135 aqui. Se a gente subir, a gente vai ver que é 1135 aqui no printData, né? E o qualquer aqui para minha função swap também está resolvida. 118E, né?
Vamos ver se a gente consegue achar. 118 tá aqui, ó, minha função swap. Então essas referências para essas funções que são, eu já conhecia a implementação, elas não são bibliotecas dinâmicas que vão ser compartilhadas, o linker já resolveu, né? Esses endereços de memória de dados, né, que estão aqui dentro do meu próprio programa, o linker também já resolveu. O que o linker não resolveu ainda é o endereço do putS, porque, como eu falei, é dinâmico, isso vai ser só sabido quando esse executável for carregado para a memória, e aí o linker dinâmico é que vai se responsabilizar por fazer a resolução dessa referência. Tá? Beleza. Então, só para a gente ver aqui, vou dar um object dump -sj no prog, e aí eu vou conseguir ver o roll data, ponto roll data prog. E aí tá aqui a minha mensagem, ó, swap numbers, tá? Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. A última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, a gente já passou por todas as etapas, né, da compilação, do pré-processamento, compilação, assembler, link edição, né? Já executamos o nosso programa. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é aquela questão do binário stripped e do binário not stripped, tá? A gente fez o disassembly aqui do nosso programa, né? Vou até mostrar de novo aqui. Mostrar as funções aqui, né? A gente consegue ver aqui claramente as funções, ó. Isso aqui é uma função, né? Vou subindo aqui, ó. Isso aqui é uma outra função, né? Isso aqui é uma outra função. Outra função, né? A gente consegue ver claramente os nomes das funções, tá? E a gente também consegue ver outras coisas, como por exemplo, a gente conseguiria ter informações também dentro do próprio código sobre nomes de variáveis e etc. Tá? Isso facilita algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, com esse binário, né, que eu gerei, esse prog, eu poderia executar ele no GDB e eu poderia fazer, por exemplo, break swap. Ou seja, eu estou colocando um breakpoint no início da função swap aqui. Se eu executar, ele vai parar exatamente na função swap aqui. Tá? Legal. E quando eu faço o disassembly, como a gente já viu, você consegue ver o nomezinho da função aqui. Swap, bonitinho, certinho ali. Tá? Agora, esses nomes das funções, eles facilitam muito o nosso processo de engenharia reversa, né, do nosso binário, né? Mas não é o caso mais comum, né? Uma coisa que eu posso fazer aqui, eu vou usar o readelf de novo, né, essa ferramenta, e aqui eu vou colocar sins para mostrar para vocês a tabela de símbolos associada ao meu prog. Então vocês vão ver que tem vários símbolos, tá? Tem um símbolo aqui, deixa eu pegar aqui, que é o base. Vou fazer um grep aqui para base. Então olha só, esse cara aqui, ó, é aquela minha variável global base. Então tá o nome da variável global aqui, tá? Tá o nome dela aqui. Tá o número de bytes dela também. Ela é uma variável inteira, então ela tem 4 bytes. Tá? Vou fazer um grep agora para function.
escrever ah, func. Então tá lá, esses caras aqui são nomes que representam funções dentro do meu código. Entre elas, tá aqui, main, swap e print data. Tá? Print data. Então, um binário not stripped é um binário que preserva a sua tabela de símbolos, do jeito que está aqui. Tá? Alguns símbolos são importantes para o linker, como, por exemplo, aqueles símbolos de relocação. Tá? Mas a maioria desses símbolos aqui, por exemplo, nomes de função e etc., não são importantes para nada para o linker, nem para a execução do programa. Tá? O meu programa vai executar da mesma forma se eu remover esses símbolos todos aqui. Esses símbolos, eles basicamente só ajudam o cara que vai fazer a engenharia reversa do seu código. Então, em geral, quando um produto vai ser lançado, e esse produto ele é proprietário, né, um software proprietário, por exemplo, ele vai ser lançado, em geral, essa tabela de símbolos ela é removida. A mesma coisa para um malware. Né? O malware não quer facilitar a vida do analista, muito pelo contrário. Então essa tabela de símbolos também vai ser removida nesses casos. Né? E aí você vai ter que lidar com um binário stripped. Tá? Se eu der um file aqui no meu prog, você vai ver que ele agora é um executable. Tá? De novo, um ELF 64-bit, LSB, ou seja, Least Significant Byte, né? First, ou seja, Little Endian, ele é um executável. Esse pi aqui é porque ele está usando a randomização de endereços de memória, tá? Para não colocar o binário sempre no mesmo endereço de memória, porque isso facilita alguns tipos de ataques. Não vou entrar em detalhe nisso, a gente vai ver isso em aulas posteriores, tá? Arquitetura x86-64, normal, sysv, tudo certinho, tá? Dynamically linked significa que eu vou ter que utilizar o linker dinâmico, porque eu tenho bibliotecas dinâmicas ali dentro, bibliotecas compartilhadas, né, shared libraries. E aqui ele vai me dizer o interpreter, ou seja, quem é o meu linker dinâmico que vai ser utilizado para fazer essa resolução de referências depois que o meu binário for carregado na memória. Né? Eu tenho um SHA-1 aqui do meu binário, né? E aqui no final eu tenho a informação not stripped, tá? Meu binário não não foi stripado ainda. Tá? Agora eu vou fazer ele virar stripped, tá? Então eu simplesmente vou, deixa eu fazer primeiro uma cópia de prog para prog not stripped. E agora eu vou stripar o meu binário, tá? Então eu vou fazer strip menos all, se eu não me engano. Prog. Peraí, não é strip all, eu acho. Deixa eu ver aqui. Strip all. Acho que é assim. Isso. Beleza. Então agora, se eu der um file nesse prog agora, você vai ver aqui no final que ele mudou de not stripped para stripped. Tá? E agora a gente vai olhar a tabela de símbolos desse cara de novo. Né? Vou nem dar o grep agora. Repara que aquelas... Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe aqui. Prog not stripped. Olha a diferença da quantidade de símbolos que tem no not stripped para o stripped, tá? E um detalhe é que o stripped só tem símbolos na seção DINSYN. Esses símbolos aqui são símbolos relacionados a bibliotecas dinâmicas, né? Então esses caras aqui eles vão ser utilizados pelo linker para poder fazer a resolução desses endereços depois lá quando o binário for carregado na memória. Então, por isso que ela é preservada. Tá? Mas isso aqui não ajuda muito a gente na hora de fazer a engenharia reversa. Os símbolos todos que estavam em SYNTAB, que é a nossa tabela de símbolos, eles foram removidos. Tá? O que isso realmente impacta na nossa vida aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer aqui o object dump -d
do meu prog, que está stripado, tá? Vou mandar para o prog desais aqui de novo e vou dar um vim nesse prog desais. Bom, olha só. Repara o seguinte, tá? Esses carinhas aqui, ó, ponto .init, ponto .plt, tá? Esses caras são informações da seção, tá? Na seção do binário. Um binário ELF ele é dividido em seções, tá? A gente vai ver o formato do ELF mais para frente. Então isso aqui é a seção init. Aqui a gente ainda tem informações de nome de função por conta dos símbolos dinâmicos, né, que não foram eliminados quando eu stripei o meu binário. Mas quando a gente vem aqui para a seção .text, né, você vai ver que a gente não tem mais os nomes das funções. Ó. Cadê a minha main? Onde é que está a minha main? Onde é que está a minha print data? Onde é que está a minha função swap? Tá? Eu imagino que esse cara aqui, ó, começando aqui, seja a minha função swap, tá? Só que a gente não sabe disso porque ele não identifica mais com o nome da função aqui, tá? A minha main tá em algum outro lugar aqui. Provavelmente a minha main começa aqui, ó. Começa aqui a minha main. Tá? Então aqui é a minha main. E a minha função printData, ela vai começar aqui. Só que essas informações a gente não tem, né? Quando a gente trabalha com... quando a gente usa, né? Dentro de um binário, existem duas coisas interessantes, que é o function prólogo, o prólogo da função e o epílogo da função. Então, se a minha função sempre tiver um prólogo e um epílogo, a gente consegue meio que delimitar onde começa a função e onde termina. O problema é que nem sempre a função vai ter prólogo e epílogo, né? Aqui a gente tem uma função, a gente tem o push RBP aqui, né, que está colocando o RBP na pilha, e a gente consegue identificar aqui mais ou menos que a função está começando por aqui, por essa instrução, né? Mas nem sempre isso vai aparecer, né? Na arquitetura x86-64, as variáveis locais, né, e as passagens de parâmetro para funções são feitas, em geral, usando registradores, né? Só quando você tem uma variável local, por exemplo, com um array, uma variável que não caiba dentro de um registrador, né, ou não tem a ver com o registrador, você vai usar a pilha para poder armazenar, e aí você vai ter que fazer a liberação de espaço na pilha, e meio que isso caracteriza o início de uma função, tá? Mas, em geral, é esse tipo de binário que você vai olhar e vai observar, tá? A maior parte dos programas que a gente vai usar para fazer engenharia reversa, eles já tentam identificar automaticamente o início e fim de cada função, tá? Às vezes acertam, às vezes erram, mas eles vão tentar fazer esse tipo de coisa para você, tá? Mas é importante saber que quando a gente trabalha com um binário stripado, a gente vai ter mais dificuldade porque as coisas não vão estar tão bonitinhas pra gente. E outras coisas acontecem, por exemplo, quando eu vou executar o GDB, né? gdb.prog, se eu quiser fazer um breaking swap, né, eu não consigo, ele não sabe o que é swap, né? Ele não vai saber o que é swap, né? Então eu não vou conseguir fazer o break nessa função swap, tá? Porque, enfim, não tem esse símbolo lá no meu código, tá? Beleza. Bom, galera, então eu acho que a gente cobriu aqui todo o processo, né? Desde o pré-processamento até a link edição. A gente viu o que é um binário stripped, o que é um binário not stripped, né? A gente viu que dentro de um código objeto que é gerado pelo processo de montagem, né, pelo assembler,
esse código objeto ele já tem instruções de máquina, porém a gente ainda tem problemas de referência à memória que só vão ser resolvidas em parte lá pelo linker e depois pelo linker dinâmico, né? As referências a bibliotecas dinâmicas. Então esse é o processo do início ao fim para a construção de um binário executável. Tá? Em próximos vídeos a gente vai ver como é que é o formato de um ELF, né, de um executável para Linux, também o formato de um PE, que é um executável para Windows. Né? A gente vai ver várias coisas, assembly e tal. Então nessa playlist que eu criei, né, para análise de binários, né, eu vou colocando esses vídeos relacionados a esse tema, sem uma pretensão de montar uma ordem correta. Né? Então, eu não sei qual vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, mas eu pretendo colocar dentro dessa playlist, como eu falei, aulas sobre assembly, né, para a gente poder entender códigos de assembly. Vou colocar também nessa playlist um exemplo de buffer overflow, mas isso eu vou fazer mais para frente, depois que eu conseguir explicar assembly, o funcionamento da pilha. Vou falar um pouquinho também em algum vídeo mais à frente, vou explicar lá o systemv ABI, né, que vai te dar ali uma série de informações sobre como é que você manipula a pilha, etc. E assim a gente vai. Tá? Então, vou tentar fazer o máximo de vídeos que eu puder. Um detalhe que o objetivo desses vídeos, né, é assim, um dump na minha cabeça. Então, eu vou estudando, né, eu estou estudando essa área agora, né, eu vou estudando e vou fazendo os vídeos com aquilo que eu for aprendendo. Né? Então, a ideia é eu montar um material que também me ajude a relembrar coisas que eu vou esquecendo ao longo desse processo de aprendizagem aí, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aí no canal, né, para poder e ativa a notificação para poder saber quando é que eu vou postar esses vídeos. Esses vídeos não tem um prazo específico, né, para poderem serem postados. E enfim, vai depender aí da reação de vocês. Se vocês gostarem, não gostarem e tal, se vocês estiverem dizendo que gostaram, eu posso ficar mais animado, eu coloco mais vídeos e assim vai. Tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima.